Alô, meus queridos, a paz do Senhor. No capítulo de 1 Coríntios 5, Paulo fala às igrejas, no caso a igreja de Corinto, que há um homem, irmãos, crente em Cristo, no meio deles, que está se deitando com a mulher do seu pai. Então Paulo está exortando os irmãos, né? Então vamos prestar atenção, porque existem muitos irmãos hoje em Cristo que dizem, quando há um escândalo na igreja, os cristãos têm mania de espalhar o escândalo e assim deturpando a denominação religiosa evangélica. Eu, por exemplo, não vejo mal algum, mas eu não sigo catolicismo, não sigo nenhuma denominação evangélica, raramente eu vou a alguma igreja, eu sou cristão. E não tenho nada contra quem frequenta. E eu vou explicar o porquê que eu não frequento. Tá? Então vamos nos ater aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo falando aos da igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Paulo está falando que não há nem entre os pagãos, nem aquelas pessoas que são fora da igreja, que não são crentes, que não creem em Cristo. Esse escândalo está acontecendo dentro das igrejas. Não se vê isso nem fora, para você ver a gravidade. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Da comunhão. Paulo vai ter que expulsá-lo da comunhão. É óbvio, né, que não é assim. Quando a gente vê um irmão em Cristo, que se diz irmão em Cristo, né, que a gente só tem certeza da nossa salvação, dos outros não. Tá? Mas através das obras dele, a gente pode perceber. E nós, como cristãos, nós temos a obrigação de julgar as más obras, não o coração. Você não sabe do coração, quem sabe é Deus. Então, eles, naturalmente, quando Paulo estava exortando esses irmãos, é que esse suposto irmão que estava deitando com a mulher de seu pai, ele já tinha sido exortado, provavelmente, né, para Paulo falar que teria que expulsar ele. E tem que haver um diálogo, né? Se você vê um irmão cometendo obras que não são dos mandamentos de Deus, as más obras, você tem a obrigação de ir lá, chegar ao irmão, falar, você está acontecendo isso com você, o que está acontecendo? Você tem que ter uma conversa. Isso aí é o pastor que pastoreia suas ovelhas. Para isso, Paulo está falando dos de dentro, não está falando dos de fora. Então, continuando. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, entregue esse homem a Satanás. Isso aí Paulo está dizendo para que ele tirar ele do meio dos irmãos, para que ele fosse levado à provação, para que ele entendesse, ele teria que sentir falta da comunhão dos irmãos, vocês estão entendendo? E que através das tribulações dele, ele iria buscar mais o Senhor. Isso aí é uma forma de, como está dizendo aqui, para que o seu corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor, para ver se com ele possa haver arrependimento, ele nas suas tribulações, porque ele não estava conseguindo, o que leva-nos a supor, ele não estava conseguindo largar esse pecado. Então, tinha a necessidade da Assembleia exortá-lo e expulsá-lo do meio das pessoas. E continuando o capítulo, vocês vão entender mais. Diz o seguinte: o orgulho de vocês não é bom.
Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. O que ele quer dizer com isso, Paulo? Lá na igreja de Corinto, eles estavam já deixando aquele homem no meio deles. Aquele homem que se diz cristão, aquele homem que estava junto na assembleia com eles, naturalmente cantando louvores, adorando ao Senhor, mas todos estavam sabendo já do pecado dele, da imoralidade sexual dele, e estavam permitindo isso dentro das igrejas. E o que acontece com isso? Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. E o que nós vemos hoje em dia, amados? Vamos falar do divórcio. As leis de Deus estão iguais às leis dos homens. Hoje em dia, as igrejas são adúlteras. Hoje em dia, as igrejas são adúlteras. Elas aceitam o divórcio. E se a pessoa é casada, divorciada 3, 4, 5 vezes, não tem problema algum. O Senhor perdoa. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Eu escutei isso de vários teólogos. Né? Então, para vocês verem, toda a igreja hoje em dia, a gente pode dizer toda generalizando, né? Mas vocês estão entendendo, mais que 90% das igrejas hoje estão totalmente fermentadas. Estão totalmente o mundo, é o antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo, onde o evangelho, onde Deus tem que se adequar ao homem, os mandamentos têm que se adequar, os mandamentos de Deus têm que se adequar ao homem. O divórcio é aceito, quem está casado com outra pessoa, mesmo com o primeiro cônjuge ainda vivo, isso não é mais adultério. Vocês estão entendendo? Onde devia ser o teocentrismo, onde Deus teria que ser o centro do universo, onde o evangelho, onde o ser humano teria que se adequar a Deus, ao evangelho, não está ao contrário, ao inverso. Então vocês vão continuar aqui e vão entender, olha, livrem-se do fermento velho. Olha o que Paulo está falando, gente. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, sem imoralidade sexual nas igrejas, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não como fermento velho, nem com os fermentos da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Paulo está falando que ele não está se referindo com as pessoas de fora das igrejas, os pagãos, os que não creem em Cristo, ou aqueles, né, que só dão uma pincelada, fala que crê, mas o mandamento não quer nem saber. Na verdade não crê. Paulo está falando para os de dentro, os da igreja, que dizem seguir a Cristo Jesus, que se emociona quando cantam louvores, as lágrimas correm pelo seu rosto, ajoelha. Antes de entrar nas igrejas, a gente vê pessoas ajoelhadas lá, usa blusas até aqui, muitos não tingem cabelos, outros homens engravatados, colocando a sua santidade para fora. Não estou dizendo que isso seja errado, é que não adianta você ser circuncidado exteriormente, mas interiormente você é um incircunciso. Não adianta você ser judeu de nascimento e não ser de coração. Vocês estão entendendo? Continuando. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador,
alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Com essas pessoas a gente não deve, olha bem gente, olha essa parte então. Repetindo, mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, está dizendo ser irmão, está falando que crê em Cristo, frequenta conosco a assembleia, se emociona, está dizendo que crê em Cristo. Você não pode ter certeza da salvação dos outros, você tem certeza da sua salvação. Por quê? Isso se realmente você tem o Espírito de Deus, né? E é por isso que a gente tem que julgar os de dentro. Continuando, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas você não deve comer, você não deve se associar. Ele diz que ser irmão, mas está divorciado, está em um outro casamento. Isso não é irmão, nunca foi. Muitos falaram que isso aí pode ter perdido a salvação. Não se perde aquilo que não tem, ainda não teve a salvação. É um participante do Espírito. Judas andava com Jesus, andava com os apóstolos, fazia milagres em nome de Jesus, óbvio. Era só um mero participante, mas nunca foi salvo. Vocês estão entendendo? Então, hoje em dia, isso que eu queria deixar bem agora para finalizar. Muitos irmãos falam, Wellington, se você esperar perfeição das pessoas da igreja, você nunca vai à igreja. É sinal que você não está indo à igreja por Cristo, você está indo à igreja por causa das pessoas, do pastor. O pastor pode ser pastor da igreja, de repente ele vai cair, você vai cair também. Existe uma diferença entre cair e ir à igreja. Primeiro que Jesus falou que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Isso não quer dizer que a gente não deva ir à igreja. As pessoas interpretam isso muito radicalmente. Ele quis dizer que Jesus habita aqui, ó, o Espírito Santo. Esse é o nosso tabernáculo, estando na igreja física ou não. Não as pessoas entendendo que Deus está lá. Está totalmente enganoso pensando assim. Mas o que eu vou fazer dentro de uma igreja física se toda, aqui como voltando aqui, ó, se toda a massa já está fermentada? Olha aqui, ó. Olha aqui, amados. Toda a massa já está fermentada. O que eu vou fazer dentro da igreja? Paulo não diz que a gente tem que se afastar? No caso aí, Paulo está falando que tem que afastar esse irmão. Porque um pouco de fermento, faz toda a massa ficar fermentada. Um pouco de fermento. Mas como é que estão as igrejas hoje em dia? Um pouco de fermento? Não. Ela já está toda fermentada. Por isso que eu resolvi não frequentar igrejas. Eu fiz o inverso. Eu mesmo me retirei. Agora, irmãos querem ir? Bênção. E eu não digo que eu não vou, não. Eu vou de vez em quando sim. Mas não com algo que que eu posso dizer que eu falo que eu vou com prazer. Não vou não, meus amados. Não vou não, porque a gente escuta muita coisa errada, sabe? A gente vê muita coisa errada e a gente não pode pegar o microfone, né? A gente tem que respeitar. Então, para terminar aqui, ó. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Os de fora da igreja, nós não podemos julgar. Nós temos que evangelizar, é diferente. Não devem vocês julgar os que estão dentro, os de dentro nós temos que julgar. Ué, Paulo não falou que tem que exortar, tem que julgar? Deus julgará os de fora. Os de fora é Deus quem julga. Expulse esse perverso no meio de vocês. Paulo termina assim, ó. Expulse aquele imoral que estava deitando com a mulher do pai dele no meio de vocês. Expulsá-lo. É que nem hoje em dia, ó, vamos supor, um homossexual vai à igreja. A igreja tem que acolhê-lo. Independente se ele ainda não largou o homossexualismo. Mas no dia que ele fala que aceitou Jesus como seu único Salvador, desceu as águas
ele deu testemunho que ele era uma nova criatura. Aí sim, ele está afirmando que aquele velho homem ficou na cruz. Ele é uma nova criatura. E se ele comete o mesmo homossexualismo, a imoralidade sexual, ele teria que ser expulso da igreja. É isso que as pessoas têm que entender. Muitos confundem. Ah, Jesus acolheu a prostituta. Sim, sim. Mas o que Jesus falou no final? Vá e não peques mais. É fácil de entender isso, né? E finalizando agora, meus amados. Finalizando. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo do 20 ao 21 diz: os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Amados, a igreja hoje em dia, ir à igreja é bom, sim. Você levar a família é ótimo, não digo que não é não. Só que vocês têm que ter a Bíblia como instrução, é a palavra de Deus. Vocês querem que Deus ouça vocês? Orem. Vocês querem escutar a voz de Deus, os mandamentos de Deus, querem escutar Deus falando com vocês? Abram a Bíblia e leiam. Mas leiam, peçam a Deus sabedoria. Fala, Deus, dá-me sabedoria para entender o que vem do Senhor, porque o mundo está pregando doutrinas humanas, Senhor. Eu preciso entender o que vem do Senhor. Ele não vai negar a sabedoria para vocês entenderem. Nunca na vida a gente pode generalizar. Existem ótimas igrejas, sim. Existem pastores abençoadíssimos. Existem mulheres ministradoras da palavra abençoadíssimas. Mas tomem cuidado. É isso que eu falo para vocês. Paulo foi categórico e falou: temos que expulsar aquele que fala que crê em Cristo, está na Assembleia junto conosco, mas continua no pecado. Tem que haver prova. Você tem que julgar de acordo com as mais obras que você está vendo. Tá bom? Agora, todo mundo é bem aceito. O homossexual, o adúltero, quem está na terceira aliança, quarta aliança, sim. Existe um ensinamento, existe um aprendizado. Para isso servem os irmãos, para isso serve, fala a palavra, congregar. Tá? Desde o momento que a pessoa se batiza, aceita Cristo, nova criatura se tornou. Aí, a partir daí, cabe à Assembleia. Tá? Isso se chama congregar, ver como esse irmão está, exortá-lo. Ó, você está pecando nisso, você está cometendo isso, aquilo. E se ele insistir no pecado, tem que expulsar do nosso meio, porque um pouco de fermento pode fermentar toda a massa. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.